almas queridas, presentes em nossa casa espírita, queridas irmãs, queridos irmãos das redes sociais, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento em que cada um vai se conectando. Meu abraço, meu carinho, já vejo aqui na tela a companheira Vera de Birigui, a Sandra Matos, de Americana. Certamente, Vera, Jesus me ama, como você também me ama, como Jesus te ama e nós te amamos. Outros companheiros queridos, Denis, Mima, Maria Helena, os companheiros do Centro Espírita Francisco Boris de Franca, a todos o meu amor, a minha gratidão. Nosso tema, capítulo 7, do Evangelho, itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Nosso tema continua sendo orgulho e humildade. Inicio convidando-os a que abram o Evangelho no tópico mencionado, para que possamos ler ou ouvir juntos. No item 3, temos o tema O Maior no Reino dos Céus. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Permito-me a leitura. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Comentemos com objetividade e de forma despretensiosa. Vemos aqui
que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Até a vinda de Jesus, o povo hebreu orientava-se pelas orientações, normas, princípios estabelecidos por Moisés, Josué e os profetas que se seguiram. Não se tinha, antes da vinda do Messias, uma visão clara a respeito da vida, de quem éramos, de onde vínhamos e para onde iríamos depois do fenômeno morte. Com Moisés, apregoara-se que aquele que obedecesse às normas herdaria o reino ou os reinos terrenos, os benefícios terrenos, materiais, imediatistas. Era este o paradigma vigente, era este o modelo proposto. Quando Jesus chega, aprofunda a revelação e a humanidade começa a perceber algo da espiritualidade maior. Jesus modifica de maneira substancial a visão sobre Deus, modifica de maneira substancial a vida, os conceitos vigentes. E os discípulos já começavam a perceber que com o Evangelho, com a escala de valores apresentada por Jesus, o ponto de vista se modificava inteiramente. Sem Jesus, é a prevalência do orgulho, da vaidade, da ambição, das conquistas materiais, de mais domínio de uns sobre os outros, de mais posses, de mais conquistas políticas, guerreiras, com o predomínio puramente humano. Não havia, pois, espaço, nem estímulo para o cultivo da humildade, da simplicidade, da bondade, da compaixão, da misericórdia, do amor. Numa expressão muito conhecida, era cada um para si. Não se cogitava muito da força do direito. Cogitava-se, isto sim, do direito
à força. Mas, com a vinda do Mestre, modifica-se de maneira profunda e definitiva o ponto de vista. O maior, agora, com Jesus e com o Evangelho, não é mais o mais poderoso, o mais rico, o mais famoso, aquele com maior eminência entre os seus pares na terra. Por isso, Jesus, então, lhes dá uma resposta a esta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Não é mais necessariamente o rei, o príncipe, o fariseu, não é mais o dominador de um dia, o guerreiro, o político. No reino de Deus, ou seja, diante da espiritualidade apresentada por Jesus, o maior é o mais simples, o mais humilde, o mais bondoso, o mais amoroso, o mais perdoador, o mais misericordioso, que muitas vezes, na visão do mundo, é o fraco, é o pequeno, é o sem importância, sem glória, sem projeção nenhuma. E Jesus apresenta uma criança e a apresenta como o modelo de humildade, de simplicidade que nós, criaturas humanas, precisamos buscar. E ele diz que nós precisamos de conversão, de transformação, expressando-se assim: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, precisamos, pois, buscar, materialmente falando, a posse do necessário para salvaguardar uma vida estável, segura, tranquila, digna. Deus não nos quer morando debaixo da ponte, vivendo miseravelmente, passando fome, sede, sem emprego, sem moradia, sem uma receita mensal que nos garanta o sustento, a manutenção da vida física, que é importante enquanto estamos encarnados. Deus quer que todos tenhamos a posse do necessário, mas que nós aprendamos a priorizar os valores espirituais, as conquistas espirituais. No item 4, não lerei toda a passagem bíblica por sua extensão, mas trago alguns fragmentos. Temos aquele célebre diálogo de Salomé
a mãe de Tiago e João, 2 dos 12 discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu. Zebedeu e Salomé eram, pois, os pais de Tiago e João, que compunham, com outros 10, o primeiro colégio apostólico de Jesus. E Salomé, vemos aqui pelo texto, muito zelosa, ciosa, extremamente apaixonada, apegada aos filhos. E como todas as mães, ou quase todas as mães, Salomé não media esforços para defender o que ela considerava como sendo direito dos filhos. E ela se aproxima de Jesus, Jesus percebe que ela quer pedir alguma coisa, não foge ao entendimento, permite que Salomé o aborde, e ela, então, propõe a Jesus, que já vinha falando sobre o advento do rei. Salomé pede a Jesus que, quando este reino fosse instalado, que ele, certamente o rei humano, na visão de Salomé, que não compreendera a extensão do Evangelho ainda, que Jesus colocasse um dos seus filhos à sua esquerda e o outro à direita. Em linguagem atual, talvez Salomé pedisse a Jesus, que seria guindado a presidente da República, que um dos seus filhos fosse, talvez, ministro da Economia, e que o outro fosse nomeado ministro da Justiça. 2 ministérios importantes, sem dúvida, pelas atribuições, pelas competências que marcam estes 2 ministérios. E Jesus esclarece com bondosa energia, com suave severidade a Salomé, dizendo àquela mãe, ansiosa até talvez por salvaguardar os interesses dos filhos, que os filhos dela teriam que fazer por merecer as posições que ela estava postulando a favor dos 2. E que esta conquista, ou estas conquistas, dos pontos relevantes de destaque à esquerda e à direita do mestre, dependeria não de uma indicação dele, dependeria de uma conquista dos filhos. Nem Salomé poderia substituir os filhos nas obrigações que lhe competiam, nem Zebedeu e nem o próprio mestre poderiam guindá-los a uma condição não merecida, não conquistada, e conquistada não através dos meios humanos,
dos recursos humanos, mas sim através dos valores espirituais, morais. Tanto que Jesus diz para Salomé: não sabes o que pedes. E voltando-se para Tiago e João, que estava ali, na expectativa da resposta, Jesus pergunta aos dois, na frente da mãe: podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Vocês dois estão preparados para o discipulado? Vocês estão preparados para o apostolado? Estão cientes de que terão que renunciar a tudo? Estão cientes de que haverão de carregar a própria cruz? Estão cientes do sacrifício, das dores, das dificuldades, das lutas, dos desafios, dos desenganos, das decepções, das feridas, dos açoites, da morte que hão de enfrentar, no sentido de poderem, através destes meios, alcançarem a glória espiritual? E eles respondem afirmativamente: podemos. Havia sinceridade nos discípulos. Eles já estavam alertados quanto às lutas que adviriam. Talvez não conhecessem, não percebessem a extensão das lutas, das dores, mas havia sinceridade de propósito, havia boa vontade, disposição. Mas ele diz: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Ou seja, vocês hão de sofrer pela causa do Evangelho, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder, porque isso não é favor, não é quebra-galho, não é jeitinho brasileiro, não é improvisação, não é o QI do que indica na linguagem nossa brasileira. Não, é mérito, é conquista através do suor, das lágrimas, do trabalho, das lutas. E Jesus diz: pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, será para aquele que mais se identificar com o Evangelho. Sentar-se à minha esquerda ou à minha direita não é para quem quer, é para quem merece, e merece quem conquista, e conquista quem se integra a Deus, quem se entrega a Deus, quem conhece e obedece à vontade do Pai, que serve o Pai servindo as criaturas humanas através de uma atitude transformada, numa conversão definitiva e total para o bem. Jesus, portanto, revoga os critérios humanos que levavam à honra, à glória, ao prestígio, à fama, à projeção.
com o Evangelho é outra escala de valores, são outros critérios, são os critérios espirituais. E Jesus continua reforçando estes pensamentos no número 5, que apresentarei em instantes. Mas ele terminará o item 4, Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, dizendo: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. O maior não é aquele que é servido, é aquele que serve, é aquele que se doa. O maior não é o que guarda, o que amealha, o que amontoa. O maior é aquele que divide, aquele que multiplica todos os recursos de que dispõe a benefício dos seus irmãos de humanidade. E Jesus lhes diz: do mesmo modo que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. No item 5, nós vamos encontrar aquela parábola dos primeiros assentos e dos primeiros lugares, que também conhecemos. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Irmãs e irmãos queridos, estamos caminhando para o encerramento das nossas reflexões. Faço uma pausa para abraçar agora aqui Margarete Marques, que anota: a crença do povo está muito além de todas essas verdades. É exatamente isso. Conosco, Ana Feliciana,
e outros afetos mais, Luci, Mari, de Franca, que há pouco estava também conosco na tela. Chamo a atenção de todos nós para estes detalhes. Boa noite, Sônia Alarcon, Rosa Claro, minha irmã querida que reside em Bauru, carinho imenso por todas, por todos. Vejamos, César era rei, residia em palácio, em Roma, de onde governava o mundo até então conhecido. Jesus nasce em Nazaré, uma cidade minúscula, até então sem importância. Era tão sem importância que o nome da cidade de Nazaré não consta no Velho Testamento. Isabel e Zacarias viviam nas montanhas, distante de Jerusalém, de Roma e de outras cidades importantes à época. Pedro e André, seu irmão, Tiago e João e muitos outros residiam em Cafarnaum, cidade à beira do lago de Genezaré, e ali nas imediações, cidades, aldeias, vilas, sem projeção alguma no cenário econômico, político da época. Maria de Magdala, a sua cidade de origem, minúscula cidade, depois, aportuguesando-se a expressão, ficamos com o nome Maria Madalena. Portanto, não é a condição econômica, social, política, não é a beleza plástica, a glória, a projeção social, não é a cultura acadêmica, os valores humanos que nos tornam menos ou mais importantes. Perante a espiritualidade, perante Deus, vemos aqui que podemos, na linguagem humana, estar no último lugar, mas Deus nos vê a todos, Deus nos conhece a todos, e onde estivermos, podemos fazer com que brilhe a nossa luz para a honra e glória de Deus, como propõe Jesus no Sermão da Montanha. Busquemos, pois, o necessário a uma vida segura, digna e tranquila, mas convençamo-nos de uma vez por todas com Jesus e com o Evangelho que o essencial não é a grandeza humana, é a grandeza espiritual. São os valores espirituais que realizam e mantêm a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade perenes. Aquele que se eleva será rebaixado. Por quê? Porque todo aquele que se eleva baseando-se nos valores materiais, perdendo os valores materiais, não se sustenta no topo. E aquele que se abaixa, ou seja, aquele que renuncia
que abre mão dos valores materiais para cogitar dos valores espirituais, este se eleva, se engrandece, porque são valores reais, definitivos, verdadeiros. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Profunda gratidão.